Olá, bem-vinda a mais uma leitura de escolha intuitiva aqui no canal Ana Encanta, onde eu trago para você nesse vídeo uma mensagem, um conselho dos seus guardiões. Você vai escolher entre uma das duas opções que eu vou te mostrar. Com toda a calma, se precisar, pausa o vídeo para fazer a sua escolha com tranquilidade, para ser direcionada àquela opção que realmente traz a sua mensagem. Opção número 1, o quartzo azul. E a opção número 2, eu vou usar a drusa de ametista. Então, fica à vontade para fazer a sua escolha. Você também pode assistir as duas opções. Quem sabe elas não se complementam, né? E assim, vou iniciar com o quartzo azul para a gente trazer para você nesse momento um conselho dos seus guardiões, dos seus mentores, guias, enfim. Aqueles que te protegem, seus anjos. Fica à vontade para nomear como quiser. E para se inscrever nesse canal também, ativando as notificações para sempre receber as novidades, os vídeos novos aqui que são publicados semanalmente. Então, qual o recado, qual o conselho dos seus guardiões para esse momento? Claro, é uma leitura coletiva, fique com o que fizer sentido. O juízo, primeira carta, a paz. Vou pegar mais uma e aí falo dessas três. O duelo. Pois é, aqui, por que eu quis pegar a terceira, né? A carta do juízo me vem muito a sensação da gente estar falando sobre um momento decisivo na sua vida. E aí pode ser aqui uma questão de muita dúvida, muita angústia, muitas incertezas. Tudo questão interna, mas a gente também, quando saiu aqui primeiro, né, eu vi só o juízo, pode ser em relação a uma situação que diz respeito a outra pessoa, a uma questão externa, né, algo que não é somente interno. Passa pelo interno, passa por você, pela sua questão e como que você encara essa situação, mas diz respeito a uma situação exterior a você. De qualquer jeito, é o momento de você buscar as suas respostas, aquilo que você sente sobre a situação, aquilo que você sente que é o correto, que é o justo, que é o que você precisa fazer. Mesmo, inclusive, que você possa vir a se sentir prejudicada. Sabe quando às vezes você precisa fazer algo que você sente que vai perder de alguma forma, mas é o correto, você sabe que é o correto, mas você vai perder alguma coisa. Pode ser aqui, por exemplo, falar algo para alguém, comunicar algo, expressar uma ideia, uma opinião que pode gerar conflito a princípio. Então, pode ser que isso traga essa sensação de perda, né? De eu não deveria fazer porque vai causar esse desconforto. Mas é exatamente o que você precisa fazer. Trouxe aqui focando num ponto específico, mas a gente está falando de modo geral sobre uma situação que você vem enfrentando, que vem acontecendo na sua vida nesse momento, que depende de uma decisão sua, de uma atitude. Você precisa tomar uma decisão. É o momento. E, perdão, principalmente, né, quando eu falo isso tudo sobre, a princípio parece que vai te gerar uma perda ou um desconforto, alguma situação desagradável, a tendência é que isso se harmonize. A tendência é que uma vez tomada essa decisão, feito, né, um determinado movimento, seja no sentido que for, isso tende a trazer a harmonia, a paz, né? Aqui, de modo geral, a paz. Então, é o momento, o conselho dos seus guardiões nesse momento é que você pare de adiar alguma decisão, alguma conversa, algum movimento, alguma ação que você precisa ter, que você sabe já, que precisa ter, fazer, tomar, e você talvez venha adiando, até por conflitos, né, internos
Esse duelo me faz muito pensar num duelo interior, uma batalha consigo mesma que você vem enfrentando sem encontrar saída, solução. É o momento de, até nesse caso, né? Vou antes de seguir tirando cartas. Nesse caso, o que me vem de te falar? Se você não encontra saída, não encontra resposta, tá travando essa batalha com você mesma, né? Sem saber o que fazer. Tenta se colocar de fora como uma observadora. E uma pergunta, né, que pode ser muito útil, parece boba, mas tira um tempo para refletir, realmente querendo encontrar a resposta, e se faz a seguinte pergunta: se eu soubesse como resolver essa questão, se eu soubesse que o resultado ia ser positivo, o que eu faria? Se eu tivesse certeza do resultado, o que eu faria? Pode ser que você encontre pelo menos um lampejo, uma ideia que te ajuda a chegar a uma conclusão, a uma solução. Aqui um dos conselhos, né, é talvez se colocar como observadora. O juízo, quando a gente pensa, né, no momento de julgamento, no momento em que algo precisa ser decidido, tem alguém tomando a decisão, tem alguém fazendo isso. Então, se coloque nessa posição para encontrar aquilo que é justo, a resposta, a saída justa. Não pode ser necessário se colocar de fora. O que mais? A escolha, só reforçando, né? A escolha e os sonhos. Vou pegar mais uma e já falo delas. De modo geral, se você escolheu essa opção é porque você está num momento de decisão, de fazer uma escolha talvez que mude a sua vida. E por isso talvez você esteja tão em dúvida, né? Se você tomar um rumo e não te levar onde você imagina, né? Você pode se sentir prejudicada de fato. Então, eu entendo. Seus guardiões entendem, mas é preciso agir em alguma direção. Seja ela qual for, mesmo que depois você se arrependa, mesmo que depois você descubra que deveria ter feito outra coisa de outra forma, sempre dá para corrigir, mas é preciso agir antes. Então é o momento, a mensagem que você precisa receber é o momento de agir, de decidir, de escolher, de cessar essa batalha interna e agir. Parar de brigar entre si, né? Você com você mesma, ou até com uma certa situação, e tomar uma decisão para sair desse lugar. Fazer um movimento. Aqui, como eu disse, a gente tem a escolha, reforçando exatamente tudo que eu falei. A curiosidade me traz essa sensação, né, de que como eu descrevi aqui, é algo que pode até precisar ser refeito depois, mas precisa fazer, é o movimento, é o agir, é a própria representação disso. Não tem muito mais o que falar sobre essa questão, mas o que eu quero pontuar é que a carta dos sonhos saiu exatamente embaixo da carta da paz. Para mim, e elas são as cartas centrais, os pilares centrais dessa mensagem, desse momento. O sonho, vamos traduzir literalmente, né, as cartas, o sonho de uma vida melhor, o sonho de viver em mais harmonia, em mais tranquilidade na situação, pode ser em relação ao relacionamento, pode ser a sua vida profissional, pode ser a sua vida como um todo. Viver momentos melhores, mais felizes no futuro, mais em paz, mais harmoniosos. Isso é um grande desejo e você só vai alcançar se você fizer esse movimento. Por isso, você precisa decidir agir agora. É o momento e, principalmente, se essa mensagem está vindo, eu vou tirar mais algumas cartas aqui, mas se essa mensagem está vindo numa leitura que o tema dela é um conselho dos seus guardiões, você precisa saber que eles estão te amparando.
Não precisa ter medo. Não precisa ter medo do que vai, do que pode, principalmente do que pode acontecer, né? É sair desse lugar de possibilidade, de tentar imaginar o que pode acontecer, sair dessa expectativa e agir para ver a realidade se criando na sua frente. Você pode ser surpreendida aqui com uma resposta positiva, né? Com um movimento positivo. O que mais? Para você do grupo 1. Já vou olhar a carta. A receptividade e a harmonia. Não vou olhar as cartas do fundo, não. Porque eu falo muito. Tenho tentado fazer vídeos mais curtos, nem sempre eu consigo. Mas é uma tentativa. Aqui, percebe? Saiu a carta do adiamento. O 4 de espadas é uma carta que demanda, ela traz a energia, como conselho, inclusive, de parar para refletir. Só que se você já vem pensando demais há muito tempo, não é o momento de parar para refletir. É o momento de parar de adiar essa decisão que já está mais do que pensada, mais do que refletida. Você pode ainda estar em dúvida, mas você já pensou bastante, você já criou todas as possibilidades possíveis. Escolhe uma ação e executa, e age, e faz, e decide, e se move. Essa é a sua mensagem aqui. Inclusive, estar aberta, já que a receptividade, né, a rainha aqui de copas, estar aberta para qualquer resultado que vier. Se vier um resultado positivo que você espera, ótimo. Se não acontecer do jeito que você espera, imagina, visualiza, saiba que está acontecendo exatamente o que precisa acontecer. Nem tudo é como a gente gostaria, mas tudo é do jeito que a gente precisa. Então, esse desenrolar da situação está só esperando você agir. Faça o movimento. Se vá para a vida, vá para o mundo, haja, sabe? Essa rainha traz isso. Apesar de ser uma rainha, né? As rainhas no tarô, elas normalmente estão sentadas, né? Uma energia mais parada. Aqui, essa rainha de copas não traz isso. Ela traz movimento, ela traz fluxo. Se você quer uma confirmação para saber se essa mensagem é para você, observa se você vem pensando que a sua vida está parada, está estagnada, ou uma área específica, ou uma questão específica. Parada, estagnada, travada, parece que todas as portas estão fechadas. Elas estão fechadas porque falta movimento seu. Para que elas abram, você precisa agir, você precisa ir lá e botar a mão na maçaneta, sabe? É mais ou menos por aí. Aqui. Para o movimento acontecer, você precisa se mover, para que essa espiral siga. Ela traz fluxo. Pode ser que no momento esteja parado, mas ela tem a energia da fluidez, do fluxo. E claro, aqui finalizando, né? Eu vou pegar mais uma carta aqui com uma mensagem final, mas a harmonia, o 10 de copas traz a realização, a plenitude emocional. Como eu falei, o sonho de viver uma vida melhor, mais feliz, mais em paz, mais tranquila, enfim, seja na área que for. Isso tá aqui, tá presente, é possível. Você quer e é possível, inclusive. Isso, inclusive, está sendo adiado por você, pela falta de atitude, pela falta de decisão. Você não está conseguindo enxergar por conta talvez desses conflitos internos. Você não vê saída, você não vê caminho, mas tem. O caminho que você deseja. Talvez fique, como eu acabei de falar, talvez não aconteça do jeito que você deseja, imagina, mas é do jeito que precisa. Até você chegar lá tem uma trilha, tem uma jornada. Você vai passar por algumas curvas, mas vai chegar lá. Esse 10 representa isso. E principalmente, ele reforça a mensagem sobre o sonho, o desejo de uma vida mais harmoniosa, mais em paz, feliz.
plena, sensação de realização interna e externa. Tá tudo aqui. Então é o momento de você agir para realizar isso. Tirar do campo dos sonhos, tirar da imaginação e fazer alguma coisa para se aproximar desse lugar. Você pode não conseguir fazer tudo de uma vez, dar todos os passos de uma vez. Você pode precisar ter, em algum momento, que refazer o caminho, voltar atrás, dar passos para trás para depois dar passos para frente. Mas não significa nunca que você está se afastando desse resultado. Quanto mais você faz, mais você se aproxima. Mesmo que você não enxergue ainda. Só não vale ficar parada no mesmo lugar. Porque aí sim você não está se aproximando. É isso que você precisa saber. Você é do grupo número 1. Vou pegar uma última carta aqui. Se você quiser uma leitura particular para a gente entender explorar melhor essa mensagem, né? O que ela está realmente querendo dizer para a sua situação específica, tem o meu contato aqui embaixo. Vou pegar aqui, então, uma mensagem final, uma frase. Não sei nem se eu vou explorar muito ela, é mais como uma frase de reflexão para você. Aqui ia virar. A vida te pede para transbordar. Aqui a gente tem Pachamama, a carta da Imperatriz. Aqui a gente tem uma mulher grávida com a energia da criação, a criação de uma nova vida. A vida que você sonha, que você deseja, tem todo o potencial para essa vida acontecer já dentro de você. A vida te pede para transbordar. Você está pronta para dar à luz o mundo que deseja ver materializado. Que frase perfeita para essa leitura. Falei que não ia explorar muito porque não precisa. Ela te fala, a vida está te pedindo agora, aqui e agora, hoje, para transbordar, para agir. Transbordar significa um fluxo de água que chega no limite e transborda. É movimento. Água, inclusive, é o símbolo da vida, né? É a vida em movimento, transbordante. Não de retenção, de represa. Transbordar. Você está pronta. Foco nessa frase. Você está pronta. É isso, é o momento. Você está pronta para dar à luz o mundo que deseja ver materializado, como a gente bem falou aqui. Não preciso nem explicar mais nada. Vou deixar aqui no card uma leitura que pode complementar essa, quem sabe, né? Não tem uma mensagem que te ajuda a entender um pouco melhor a situação. Se você for ficar por aqui. Se você for para a segunda leitura, né? Não sei ainda o que tem lá, mas quem sabe não te ajuda também. É isso. Te vejo no próximo vídeo. Até lá. Grupo número 2, você que escolheu a drusa de ametista como opção. Vamos à sua mensagem. Já aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações para saber sempre que tiver vídeo novo, senão o YouTube não vai te contar. Então, aproveita agora e aí vamos ver, então, qual o conselho, o recado dos seus guardiões, anjos, guias, mentores, os seres de luz que te guardam e te protegem. Esse é do grupo 2. A alegria. A timidez e o fruto maduro. Mensagem aqui para você, até meio simples, não tem muito o que elaborar. É um momento de você ser feliz no sentido de viver, expandir, viver coisas maiores, melhores para você. É um momento de você desfrutar dessa experiência de vida, até de uma nova vida, quem sabe, que você vem almejando, desejando. Então tá na hora de quebrar a casca, sabe? Essa timidez aqui me faz pensar que a gente tem uma criança, né? Crescer, sair da versão ingênua, imatura muitas vezes, mas ingênua, tímida, desconfiada, uma energia de alguém
com medos, que deixa o medo falar mais alto e não faz nada, sabe? Fica se escondendo da vida por medo do que pode acontecer. É a própria representação da donzela. Se você conhece um pouco das fases, né, da grande deusa, das fases da lua, que seja, a gente tem a donzela, que é a deusa virgem, tem a mãe, que é a lua cheia, é o momento de expandir, aqui é o momento de entrar na fase de lua cheia, na fase de mãe, e tem a fase anciã, que é a da sabedoria, né, que é da morte para a transformação. Aqui é o momento de crescer, quebrar a casca, como o bichinho ali dentro do ovo, é o momento de ir para a vida, ir para o mundo, deixar o medo de lado. Se você quer viver algo maior, algo melhor, é porque você sabe que pode chegar lá. É tentar ao máximo aqui deixar os medos, as incertezas, as inseguranças de lado. Não é fingir que elas não existem, não é esperar se livrar delas para conseguir fazer algo. É fazer consciente de que elas existem. É decidir fazer apesar delas. Apesar da insegurança, apesar da incerteza, eu decido fazer algo. Tomar uma atitude aqui de pessoa adulta, responsável pelas próprias atitudes. Autorresponsabilidade aqui é extremamente importante. Ter consciência de que você é responsável pela vida que você cria através das suas atitudes cotidianas, diárias. E assumir isso. Inclusive se der errado. Se você está vindo do primeiro grupo, a gente estava falando disso lá. Inclusive se dar errado. Eu visualizo isso, eu preciso fazer isso, eu faço para ver se eu chego lá. Se chegar, maravilha, perfeito. Cheguei onde eu queria. Se não der certo, tudo bem. Pelo menos eu fiz, eu decidi, ninguém me mandou. Eu não esperei um salvador chegar na minha vida e dizer o que eu devo fazer ou não. Que caminho eu devo seguir ou não. Só você sabe o caminho. Você e os seus, os que te guardam, os que te protegem. Essa leitura é para você lembrar disso. Eles estão o tempo inteiro do seu lado, te amparando e te orientando também. Aqui através dessa leitura. Para que você lembre. Mas eles estão te orientando. Então, muitas vezes, os desejos que vêm, eles não vêm do nada. Eles estão sendo inspirados por algo maior do que você. Algo que já sabe onde você deve e pode chegar. Então, é o momento de você se abrir um pouco mais para essas orientações e perder os medos, as inseguranças, as incertezas e fazer um movimento de crescer. Aqui eu estou falando com pessoas que talvez estejam sendo orientadas por essa criança interior ferida, né? Ela precisa ser vista, ouvida, acolhida. A sua parte adulta precisa acolher as necessidades dessa criança. Como eu disse, a insegurança ela vai estar ali, não é se livrar dela, é reconhecer que ela está ali e viver e agir independente dela estar ali, apesar dela estar ali. Essa criança ela vai junto, ela vai seguir te orientando. A criança ela representa o self, é a sua essência divina. Ela é o que representa isso, é a sua parte mais profunda, mais genuína. Então ela vai sempre te guiar também, só que você não pode permitir que seja a criança ferida, aquela que está com as dores e as questões abertas, agindo, os traumas e tudo mais. Então pode ser inclusive um momento de olhar para isso através de práticas terapêuticas, para entender como que você pode harmonizar essas questões do passado, da criança, para que você, adulta, porque aqui eu tô falando com pessoas adultas, a maioria do meu público é de adultos já para cima de 25 anos, então não tem como eu estar falando com adolescentes e muito menos com crianças. Então aqui é você, adulta, tomar as rédeas da sua vida. Ser aquela que está à frente, com
essa essência, essa criança ao lado, te guiando, te orientando, porque ela tá te direcionando pro que tem de melhor para você viver. A alegria tá aqui. Mas ela não pode ser aquela que guia pela dor. Então tem essa diferença que precisa acontecer. Precisa ser reconhecida aqui. O que mais? Não quis virar. A vaidade, a mãe. E dores de amor. A vaidade saiu aqui como primeira, a mãe como segunda, e eu vou falar a mesma coisa, vou usar aqui o mesmo esquema que eu falei no primeiro grupo, que me chamou a atenção e tá me chamando aqui também. A coluna aqui do meio, central nessa leitura, ela traz, eu falei muito sobre a criança, falei sobre a donzela, né, a versão criança, donzela, dando lugar para a versão mãe, para a versão mulher, adulta, criadora da própria realidade, porque não é só mãe de filhos físicos, o arquétipo da mãe, daquela que gera a vida que você deseja viver. Essa vida de alegrias, felicidades, realizações e tudo mais que você quiser. É essa mulher adulta cheia de potencial que é quem realiza. E ela sai exatamente embaixo aqui da versão que eu falei tanto da versão criança, né? Na sequência, o fruto maduro, o amadurecer, representa um momento também de é o agora que precisa, esse movimento de crescer, de ir para a vida, ele precisa acontecer. Você está pronta para fazer isso? E aí, a gente tem aqui a vaidade e as dores de amor circulando essa carta. Eu não vou entrar no mérito da vaidade em si. Eu vou usar essa ideia dessas cartas para reforçar o que eu acabei de falar sobre as questões da ferida dessa criança. Pode ser aqui uma questão em relação à figura materna. Aqui a gente está falando dores de amor, vaidade como um sentimento mais baixo, né? Mais sombrio, né? No lugar de sombra. Então a gente está vendo aqui possivelmente a gente está falando de questões que são os causadores dessa situação. Por que que essa pessoa ainda não conseguiu amadurecer, entrar nessa fase adulta segura e responsável pelas próprias atitudes? A gente, como eu falei, tem as feridas e elas podem estar relacionadas a questões que envolvem a figura materna. Volto a reforçar a mensagem de talvez seja o momento de buscar ajuda terapêutica para olhar para isso, porque para mim tá claro aqui que tem algo nesse sentido. Não vai ser em relação à mãe para todos, especificamente a figura da mãe, mas pode ser até de você, não em relação à sua mãe, mas em relação ao arquétipo da mãe que existe dentro de você. Ou seja, você não está cuidando de si, você não está olhando para você, se cuidando, se nutrindo os seus sonhos, os seus desejos. Pode ser isso também, né? Então não é só você tem um problema com a sua mãe, não é isso. Mas pode ser. Aqui a gente está falando das feridas, possivelmente causadoras. Não ser vista, uma ferida emocional de abandono, de não ter sido vista e validada e reconhecidas as próprias necessidades da criança que você foi, e aí você traz isso para sua versão adulta, e aí você acaba sendo aquela que não se valida, não se reconhece como capaz, como alguém de valor, não reconhece o seu próprio valor, porque não fizeram isso por você quando você precisou. E aí você criou esse registro.
Por favor, não é que eu não estou falando uma verdade absoluta para absolutamente todo mundo que está assistindo essa opção. Mas pode ter algo. A mensagem principal é: se você escolheu essa opção, talvez seja o momento de você buscar descobrir o que é, caso você não tenha se identificado exatamente do tipo, já me falaram isso, eu já vi isso na terapia, eu já sei disso. Se eu tô trazendo algo que é novo, não se impressione, não se espante, porque é uma leitura coletiva. Por favor. Mas de modo geral, é isso que essas 3 cartas trazem, né? A sombra, a ferida. Dores de amor aqui, não tô falando necessariamente... Na verdade, isso pode espelhar, no sentido, a gente tem uma tendência a olhar amor como amor romântico, mas não é. Aqui é amor, amor de dentro, né? É o amor que é a base de tudo, que também se torna depois o amor romântico, compartilhado com alguém, amorosamente falando, né? De relacionamento. Mas isso é só o desdobramento. Talvez, inclusive, você nem consiga, você tenha dificuldade de se relacionar se isso aqui for muito forte. Né? Se tem uma criança ferida agindo tão fortemente, pode ser que você nos relacionamentos não se coloque como adulta. Você se coloca como criança. E aí isso causa um desequilíbrio total. E a coisa não vai pra frente. Pra você ter noção, eu só tô falando isso pra você ter noção do tamanho do problema que pode ser, mas não estou falando que é o seu problema. Preciso reforçar isso porque eu não sei como que você vai receber isso tudo que eu tô falando. É uma leitura, inclusive, bem profunda pra mim aqui. Eu tenho evitado fazer leituras tão profundas aqui no canal porque para muitas pessoas se torna apenas um grande gatilho e não é essa a intenção. Vamos ver o que mais. Não vou aceitar essa, não. Tô só terminando de pensar aqui no que eu estava falando. O que mais? Pra você aqui do grupo número 2. Bom, a própria carta que ia virar agora há pouco, eu vou aceitar ela. É pra falar dela, né? Um pajem, uma energia de pajem. Também a energia da criança. Pra mim é maravilhoso quando isso acontece, porque reforça a mensagem, traz uma mensagem complementar de que você precisa se tornar mais leve, buscar, né, formas de não pesar tanto a mão em si mesma, buscar a leveza da vida, buscar se ver com mais gentileza, com mais acolhimento, cuidar mais de si, se divertir mais, fazer mais do que você gosta, do que te faz bem, do que te faz se sentir viva. São todos movimentos necessários para você nesse momento. Não só curar a criança, mas também cuidar de você. Na vida prática, não é só através da terapia, é através das suas escolhas diárias. Você escolhe se olhar hoje, tirar um momento para cuidar de si, para fazer algo que te traz prazer. É importante fazer isso. Isso também faz parte da sua mensagem. Mais uma vez a gente tem aqui a colheita, o fruto maduro. Afinal, é o fruto que está na hora de ser colhido. O momento da colheita, com o 9 de ouros representando a prosperidade, o momento de desfrutar. É possível, está aqui, disponível para você. A alegria estava ali, né? Falei bastante disso, de você viver essa vida com mais sentido, principalmente, né? Não só uma vida feliz, mas uma vida com sentido, que você se sente feliz, realizada, vivendo aquilo que você queria estar vivendo, seja através de um relacionamento, seja através de uma harmonia familiar, se você tiver de fato questões com os seus pais, né, mal resolvidos, seja uma vida profissional deslanchando, que pode estar travada por tudo isso aqui que foi dito antes, medos, inseguranças, isso vai travando, vai te travando, e aí você vai tendo medo de tomar determinadas atitudes mais ousadas muitas vezes.
que são às vezes necessárias, né, para a coisa fluir. Então, a gente está falando de um grande potencial de movimentar a vida. Aqui. Agora, não que vai de uma hora para outra tudo acontecer ao mesmo tempo, tudo se resolver, mas é necessário que você comece a fazer esse movimento para que gradualmente isso aconteça, desenrole e flua. E a esquizofrenia, a última carta que sai aqui, o 2 de espadas, traz a necessidade, a escolha, a necessidade da escolha. Eu escolho ouvir essa mensagem, eu escolho aceitar esse conselho, eu me abro, eu escolho fazer algo, eu escolho cuidar de mim, curar o que for preciso, buscar a ajuda, eu decido, eu escolho hoje fazer o que for preciso. É isso que tá aqui. É isso que ela traz. Eu poderia até elaborar um pouco mais em cima aqui da figura, porque é uma pessoa que está presa, né? Acabei de falar sobre até uma vida que talvez esteja estagnada. Essa figura aqui, bom, vou aproximar, não sei se está dando para ver. Ela está presa entre duas cordas e ela precisa soltar um lado. Tem que decidir. O que você segura, o que você solta. Você segura, você se mantém presa a essa versão dolorida, sofrida, ferida, ou você escolhe ir para a vida, amadurecer, permitir que a sua versão adulta de fato, adulto que eu falo é a sua versão conscientemente responsável pela vida que tem, pelas atitudes que tem, pelo caminho que está trilhando. Você escolhe deixar ela guiar, se tornar essa versão. Aqui é isso que precisa. Para o fluxo acontecer, essa escolha precisa ser tomada. E é muito parecido com a mensagem do primeiro grupo, como eu disse, né? Esses pontos. Se você está vindo de lá, só confirma. Se você ficou em dúvida entre as duas, vale a pena ouvir o primeiro também, porque vai complementar lindamente essa mensagem. Vamos ver aqui então uma mensagem final. E se você, né, se identificou e quiser uma leitura particular para a gente entender a sua situação e como que sai dela, inclusive, o meu contato vai ficar aqui embaixo. Vou pegar uma frase aqui de reflexão. Como eu disse no primeiro grupo, eu não pretendo entrar muito nela, explicar muito, é mais para que você leia e reflita. Então, qual a mensagem? Saíram duas. Vou ficar com as duas. A gente tem a estrela, o plano divino, a energia dos arcanjos, os seus guardiões, aqueles que te protegem, exatamente se fazendo presente. Talvez você esteja até nesse momento duvidando. Essa carta sai para te confirmar que essa mensagem é para você, é o que você precisa ouvir e é deles. Você está sempre sendo guiada. Confie no redirecionamento do universo. Linda mensagem. Não precisa elaborar de fato. E aqui a gente tem a satisfação, o 3 de copas. O outro é um espelho. Avalie se e por que você fica feliz ou se incomoda com o que vê. Eu conecto essa energia aqui, essa carta, muito, ela traz as palavras-chave aqui, né? Aceitação, resiliência e felicidade. Eu conecto muito, muito, muito com o que eu falei sobre essas questões aqui. Ou em relação a esse relacionamento, né? Principalmente com a figura materna, mas não só. As questões do seu sistema, os padrões que você vem reproduzindo do seu sistema, pode não ser de fato relacionado com a mãe, mas pode ser com outro elemento, né? Aqui observar também outros relacionamentos, outros conflitos em
em outras áreas da sua vida, amizade, trabalho, relacionamento amoroso, com seus filhos, caso você tenha. Essas dinâmicas que você vive, o outro é um espelho. Tá refletindo aquilo que te incomoda no outro, possivelmente é o que te incomoda em você mesma, mas você não tem consciência. Então, é válido, inclusive, começar a partir daí, observando. Vou usar o exemplo da mãe para facilitar. O que nela, se você tem um relacionamento difícil, por que é difícil? O que te incomoda? Quais são as atitudes dela que te incomodam tanto? Talvez você também tenha isso dentro de si, possivelmente, não talvez, possivelmente você tem isso dentro de si e está negando. Você nega no outro, rejeita no outro, porque você rejeita em si. E é muito difícil a gente rejeitar a si mesmo, né? Então a gente acaba espelhando, projetando isso no outro. Pode ser um bom começo para você observar onde que estão os pontos aqui para serem curados nesse momento. Avalie se e por que você fica feliz ou se incomoda com o que vê. É isso, vou finalizar a sua leitura aqui, deixar dessa forma. Vou deixar aqui na tela, em algum lugar, um outro vídeo para você seguir assistindo aqui as mensagens do canal. Pode ser que tenham algo complementar a essa leitura para você. E é isso. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!